Olá, sou o professor André Brock. Nesse vídeo eu apresento uma aplicação da média e do desvio padrão. Inclusive já aproveito para mostrar como calcular a média e o desvio padrão quando os dados são apresentados na forma de tabela, né, para dados tabulados. Então, tá ok? Vamos, só um minutinho, vamos então para questão, né, de aplicação. A idade média dos candidatos a um determinado curso de aperfeiçoamento sempre foi baixa, da ordem de 22 anos. Como esse curso foi planejado para atender a todas as idades, decidiu-se fazer uma campanha de divulgação. Para se verificar se a campanha foi ou não eficiente, né, se ela surtiu efeito ou não, fez-se um levantamento das idades dos candidatos à última promoção e os resultados estão na seguinte tabela. Tá aí, ó. De 18 a 20 anos, 16 candidatos, de 20 a 22 anos, 11 candidatos, e assim por diante, né, até a idade aí abaixo de 36. Na verdade não é, como eu disse, de 18 a 20 anos, né, é de 18 a menos que 20, né, de 20 exatamente a menos que 22, de 22 a menos que 26, e assim por diante. Portanto, aí uma amostra de 50 candidatos. Então, essa é uma aplicação de desvio padrão e de média num teste, num tipo de teste estatístico. Eu não vou entrar aqui no mérito do teste em si, né, de nível de significância e tudo mais, mas é só para dar uma ideia exatamente, né, de como o desvio padrão, né, e a média também aí podem ser utilizados em situações para verificar se a diferença ocorrida numa amostra em relação ao que se deseja verificar, se ela é significante, né? Se ela é significativa. Então, o que se percebe aqui? Nós vamos, num primeiro momento, calcular a média dessa amostra de 50 candidatos. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa fazer, que uma das formas, né, ou a forma de calcular a média, é determinar os pontos médios de cada classe. Por exemplo, eu preciso de uma idade para representar as idades desses 16 candidatos, que eu sei que eles têm de 18 a menos que 20 anos. Tá? Então, para efeito de cálculo, eu considero como se todos eles tivessem 19 anos. A mesma coisa aqui, ó, de 20 a 22, o ponto médio é 21. É só somar os dois valores aqui, dividir por 2, por exemplo, né? Pegar o meio, na verdade, desses dois valores. De 22 a 26 é 24, de 26 a 30 é o 28, de 30 a 36 é o 33. Tá? Então, para o cálculo da média, o que nós fazemos, né, é multiplicar, olha aqui, multiplicar cada ponto médio pela sua respectiva frequência. Então, o 19, que é o ponto médio aqui da primeira classe, pela frequência 16. Depois, o 21, que é o ponto médio da segunda classe, pelo 11, está aqui. E fazer o mesmo para todos os outros, até chegar no último aqui, 33 multiplicado por 3, nós temos aqui. Tá? Quer dizer, a idade, se somarmos todas as idades, o valor aproximado é 1.150 anos. Rateando isso, né, entre 50 indivíduos, dá uma média de 23 anos para esse conjunto. Tá? Essa é a fórmula da média para dados tabulados. Você multiplica cada valor x pela sua frequência, né? E o valor x aqui, repetindo, é o ponto médio de cada classe. E divide aqui pelo somatório das frequências, pelo 50, que é a mesma coisa que o n, né? É a mesma coisa. Tá, bom, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu mostrei o cálculo da média, mas vamos ver o que o exercício, né, acaba pedindo aqui. Baseando-se nesses resultados, você diria que a campanha produziu algum efeito, aumentou a idade média? Eu calculei a média primeiro para ter essa noção, né? Historicamente, aí era de 22 anos. E exatamente foi feita uma campanha visando aumentar a idade média, ou mostrar, né, que esse concurso não é só para pessoas mais novas. Tá? Quer dizer, aumentou de 22 para 23. Bom,
23 anos é a média dessa amostra. Então pode-se ter uma variação meramente amostral. Se pegasse uma outra amostra desse concurso, de candidatos desse concurso, pode ser que a média fosse menos que 23, poderia ser 22, até menos que 22. Tá? Então será que essa diferença, né, de um ano, de 22 para 23, ela é significativa a ponto de eu concluir que realmente isso foi um resultado, foi uma consequência da campanha visando aumentar a idade média? Então essa resposta da A, ela é muito pessoal. Um pode achar que sim, o outro pode achar que não. E aí, né? Como é que nós vamos decidir isso? Por isso que existem testes estatísticos que têm uma objetividade maior, ele tem que ser objetivo, de acordo com critérios que são estabelecidos. E o critério aqui apresentado por um pesquisador é o seguinte: olha, eu vou considerar que realmente houve um aumento, surtiu efeito a campanha, né? Se essa diferença entre a amostra, a média da amostra, que nós acabamos de calcular, 23, né, e a média histórica, né, desse concurso, 22 anos, se essa diferença for maior do que esse critério aqui, do que essa estatística aqui, 2 vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n, tá ok? Esse é o critério estabelecido por esse pesquisador. Isso tem um motivo de ser aqui a fórmula que aqui é utilizada, né, mas não vem ao caso nessa aplicação, porque isso demanda o estudo de mais elementos estatísticos. Tá? Aí eu quero saber a conclusão baseado nesse critério. Tá, ok? Depois nós vamos responder a letra C também. Então o que nos falta aqui ainda é o cálculo do desvio padrão. Tá? Então calculamos aqui a média. O desvio padrão, a fórmula, uma das fórmulas é essa. Você pegar cada valor xi, então cada ponto médio, né, aqui o 19, o 21, depois o 23 e assim por diante, e subtrair a média. A média é 23. E eleva ao quadrado essas diferenças. Depois multiplica pela frequência FI. Cada vez que eu pego aqui, ó, 19, né, olha aí, ó, 19 menos 23, que é a média, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência da classe. Depois o 21 menos a média, né, que é 23, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência 11. E assim por diante, até chegar à última das classes aqui, cujo ponto médio é 33, subtrai a média 23, eleva ao quadrado e multiplica por 3. Finalmente, divide por 49, né, que 50 menos 1. E por último, você calcula a raiz quadrada. Está aqui o desvio padrão 4,13. Então, nós vamos ver como determinar isso. Tá, ok? Uma outra maneira que muitos utilizam para cálculo do desvio padrão, eu vou avançar mais um slide aqui, é usar essa fórmula, somatório de f vezes x quadrado menos o somatório de f vezes x elevado ao quadrado dividido pelo n sobre n menos 1. E aí calcula a raiz quadrada. Para usar essa fórmula, né, convém nós expandirmos aqui a nossa tabelinha, né? Olha aí, ó, os pontos médios, 19, 21, 24, 28 e 33. As frequências, os valores f, né? 16, 11, 11, 9 e 3. Multiplicando 19 por 16, o valor é 304. 21 por 11, o valor é 231 e assim por diante. Então, nós temos aqui o somatório de f vezes x, 1150. Que pode ser utilizado inclusive ali para o cálculo da média, que nós já fizemos, né? E uma outra coluna aqui, que é o f vezes o x ao quadrado. Então, primeiro se eleva o x ao quadrado, né? Por exemplo, você vai pegar o 19 e elevar ao quadrado. Está aqui, 19 elevado ao quadrado, né? Você tem 361. Então, eu vou fazer aqui 361. Multiplicado pelo f, que é 16. Tá? Fazendo essa multiplicação, se chega a 5.776. E isso é feito para todos os outros. 21 elevado ao quadrado multiplicado por 11 vai dar 4.851. Então, nós temos ao final desse processo aí, nessa coluna, 27.286 é o somatório do fx ao quadrado.
Tá ok? Tá aqui. Fazendo as substituições na fórmula que segue aqui, né, desses valores, lembrando que o n é 50, olha aí, 27.286, somatório de fx², somatório do f, né, que nós vimos aqui, f de vezes x, perdão, é 1150, eleva ao quadrado, dá 26.450. O n é 50, é o tamanho do conjunto, é o somatório do f, menos 1 da fórmula dá 49. E aí, fazendo os cálculos, se chega a 4,13, o mesmo resultado que nós chegamos pela outra fórmula do desvio padrão. Tá? O que nos falta agora é justamente determinar o valor dessa estatística de teste. 2 vezes o S, 2 vezes o desvio padrão, 2 vezes 4,13, que dá 8,26. Tá? Dividido pela raiz do N, raiz de 50, que é aproximadamente 7,07. A estatística de teste deu 1,17. E o que propôs esse pesquisador? Essa diferença, x barra menos 22, ou seja, 23, que foi a média da amostra, menos 22, que dá 1, para que eu considerasse que houve realmente um aumento significativo aqui da média, tá? Essa diferença entre as médias, que deu 1, teria que ser superior a essa estatística 1,17. Então a minha conclusão aqui para a letra B é que não, estatisticamente, não surtiu efeito a campanha realizada. Tá ok? E aí na letra C, vou voltar aqui, qual deveria ser o valor mínimo, né, para que o valor mínimo de x barra, né, faltou aqui de x barra só, da média da amostra, para que concluíssemos que a campanha realmente produziu o efeito desejado. Tá? Esse valor da média aqui, para que a minha conclusão fosse diferente, né, teria que ser 1,17 maior, né, mais que isso, na verdade, com relação aos 22 anos. Então, para a letra C, a resposta, vamos lá, para a letra C aqui, eu deveria ter uma média, tá, maior do que 23,17, tá? 23,17, que é exatamente a soma dos 22 anos mais o valor da estatística de teste 1,17. Isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.